Prepare-se para um mergulho profundo na história mais sombria da humanidade. O que você sabe sobre o primeiro assassinato da Bíblia pode ser apenas a superfície de um segredo que abala as fundações da fé. Neste episódio da Arca dos Enigmas, vamos desenterrar os fatos ocultos. Quem foi o verdadeiro pai de Caim? Filho de Adão e Eva, como nos ensinaram? Ou resultado de um encontro proibido com a serpente do Éden? Essa revelação pode mudar tudo o que você acredita sobre a Bíblia e o destino da humanidade. Deixe seu like agora e acompanhe essa jornada alucinante até o fim. Tudo começa em Gênesis 4:1, onde Eva proclama: "Adquiri um homem com o auxílio do Senhor", após o nascimento de Caim. A narrativa oficial diz que Adão, o primeiro homem, e Eva, a primeira mulher, geraram Caim, o primogênito. Mas será que é tão simples assim? Gênesis 3:1-6 relata a serpente, descrita como a criatura mais astuta do jardim, seduzindo Eva a comer do fruto proibido. E se o pecado de Eva não foi apenas uma desobediência, mas um ato que gerou consequências além da imaginação? Tradições judaicas como o Targum Pseudo-Jonathan e os escritos de Filo sugerem que a serpente, identificada como Samael, um anjo caído ou encarnação de Satanás, seduziu Eva fisicamente. Nesse relato, Caim seria o filho dessa união profana, enquanto Abel, nascido posteriormente, seria de Adão. Comente agora, você acredita que essa teoria pode ser verdadeira? A doutrina da semente da serpente, defendida por pregadores como William Branham no século XX, aprofunda essa ideia. Branham argumentava que a serpente era um ser bípede, com características humanas capaz de copular com Eva, gerando Caim como um híbrido maligno, destinado a lutar contra a linhagem de Adão. Gênesis 3:15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela, seria a prova de uma linhagem demoníaca iniciada por Caim. Textos gnósticos, como o Apócrifon de João e a hipostase dos arcontes do século II, vão além, descrevendo Ialdabaoth, um arconte maligno, ou seus emissários, seduzindo ou forçando Eva, criando uma raça corrompida. Será que Caim era um Nefilim? Como os gigantes de Gênesis 6:4, parte anjo e parte humano? A rejeição do sacrifício de Caim por Deus em Gênesis 4:5 poderia indicar uma essência espiritual impura, distinta de Abel? Inscreva-se agora para não perder os próximos desvendamentos. A narrativa bíblica, porém, resiste. Gênesis 4:1 afirma que Adão conheceu Eva, termo que implica relação sexual, sugerindo que Caim é seu filho. Mas a cronologia é ambígua. Caim nasceu antes ou depois da expulsão do Éden? O livro dos Jubileus, escrito por volta do segundo século a.C., coloca o nascimento de Caim na terceira semana do segundo jubileu, antes da queda, enquanto a vida de Adão e Eva, do primeiro século, relata que os filhos nasceram após o Éden, em uma caverna de luto. E se Eva, já influenciada pela serpente, concebeu Caim antes de Adão e os escribas reescreveram a história para encobrir o escândalo? Deixe seu like agora se essa possibilidade te intriga. Analise o caráter de Caim. Gênesis 4:8 descreve o assassinato de Abel, um ato de fúria que Pseudofilo, do primeiro século, data aos 15 anos de Caim com uma violência quase sobrenatural. O sinal de Caim, em Gênesis 4:15, imposto por Deus após o crime, seria uma proteção, ou uma marca de sua origem demoníaca. O Talmud babilônico, em Sanedrim 59a, sugere que Caim tinha uma aparência distintiva, possivelmente herdada de Samael, chifres, olhos reptilianos ou uma tatuagem arcana? E a esposa de Caim, encontrada em Gênesis 4:17 na terra de Nod, onde se estabeleceu? Se Adão e Eva eram os únicos humanos, seria uma irmã, implicando o incesto. Mas e se Nod abrigava uma raça pré-adâmica ou híbrida?
descendentes da serpente? Caim fundou uma cidade com Enoque. Para quem seria essa civilização? Comente sua teoria agora. A linhagem de Caim é outro enigma. Gênesis 4, 19 a 24 apresenta Lameque, com suas esposas Ada e Zilá, e filhos como Jabal, pastor, Jubal, músico, e Tubal-Caim, ferreiro. Tubal-Caim, mestre em metais, é visto por alguns como ancestral de tecnologias bélicas, sugerindo que a descendência de Caim influenciou avanços humanos. Teorias conspiratórias conectam os quinitas, descendentes de Caim, a sociedades secretas como os Templários e os Illuminati, alegando que sua linhagem persiste, manipulando o mundo. Em 2025, vazamentos anônimos dos supostos guardiões do Verbo indicam que essa elite estuda o sangue de Caim como fonte de poder. Enquanto isso, a linhagem de Sete, que levou a Noé, seria a contraparte divina, refletindo a guerra genética de Gênesis 3,15. Analistas de inteligência artificial, em 2025, encontraram padrões nos textos que ligam Caim a eventos modernos, como guerras e crises globais. Será que sua semente ainda reina? Na cultura, Caim é uma figura fascinante. Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o usa como metáfora de culpa, enquanto a tradição cristã marca-o como o primeiro pecador. Mas e se ele fosse o fundador de uma raça maligna? O Salmo 51:5, em pecado me concebeu minha mãe, poderia ser uma confissão codificada de Eva sobre a origem de Caim? Textos como o livro de Enoque, do século III a.C., descrevem anjos caídos ensinando segredos aos humanos. E se Caim herdou esse conhecimento da serpente? Em 2023, criptógrafos decifraram coordenadas em Gênesis que apontam para locais como o Vaticano e Jerusalém, sugerindo que elites guardam provas da verdadeira história. Deixe seu like agora e inscreva-se para mais fatos. Então, quem foi o pai de Caim? Adão? Um homem mortal? A serpente? Um ser sobrenatural? Ou uma força que reescreveu a Bíblia para nos manter na ignorância? A resposta pode estar enterrada em pergaminhos perdidos, nas mãos de quem não quer que a verdade venha à tona. Deixe seu like agora, comente sua teoria urgente e inscreva-se na Arca dos Enigmas para desvendarmos juntos os fatos da Bíblia. Talvez você seja o próximo a revelar o segredo de Caim, antes que seja tarde demais.